Olá, bem-vindos a mais uma lenga-lenga do costume. E como de costume, cabe-me agradecer os patrocínios do Azeite Talismã. Muito obrigado ao Azeite Talismã, muito obrigado à Prozis. Não se esqueçam, quando fizerem compras na loja online da Prozis, de escreverem a palavra única lenga-lenga, e isso dá-vos direito a um desconto que pode chegar até 15%, independentemente das outras promoções que costumam estar a decorrer na Prozis. Uh, e. Bem parecia que faltava qualquer coisa. Não se esqueçam também de subscrever o canal. O canal já ultrapassou os 8.000 subscritores. Estamos a caminho dos 10.000 e amanhã seremos milhões. Mas o amanhã ainda vai demorar um bocadinho a chegar. Eh, Dito isto, quando na passada, salvo erro, quarta-feira, acho que foi quarta-feira, estavam os portugueses à hora a jantar, a preparar-se para jantar, ou a acabar de jantar, ou durante o jantar. Nessa mesma, em simultâneo, estava numa universidade do Utah, a decorrer uma sessão em que, que se chamava esse tipo de sessões chamavam-se Prove Me Wrong e eram organizadas e protagonizadas por Charlie Kirk. Charlie Kirk tinha 31 anos, era um conservador, era um cristão, era branco, heterossexual, essas coisas que hoje em dia às vezes parecem polémicas ou podem ser polémicas em certos meios. E Charlie Kirk estava a realizar uma dessas sessões Prove Me Wrong, demonstrem que estou errado, em que debatia com voluntários que muitas vezes apareciam lá apenas para o insultar, e aos quais ele reagia sempre com o maior civismo, e ele debatia com voluntários sobre temas da atualidade, sobre temas da realidade não só americana, mas não só americana, temas de sexualidade, como a imigração, como a economia, como uma série de questões que as pessoas, quando não estavam a insultá-los, lhe punham, e a questões às quais ele respondia normalmente de forma brilhante, porque ele era intelectualmente dotado. Nada disto significa que eu concordasse com tudo o que ele diz, ou não, ou deixasse de concordar. Com a maioria das coisas concordava, com algumas nem por isso, e outras eram um bocado indiferentes. Alguns temas eram um bocado indiferentes. Mas não é esse o ponto. O ponto é que, nesse dia, quando os portugueses estavam a jantar, Charlie Kirk estava a fazer uma sessão dessas e foi morto durante uma sessão dessas. Foi morto por promover o debate, por promover a discussão, por promover a civilidade, por promover a troca de ideias, a argumentação, tudo isso. Foram essas as causas da sua morte, embora ainda não saibamos exatamente as motivações do sujeito que foi detido como sendo o assassino dele. Agora, o que sabemos, certamente, isso, ficaram dúvidas sobre as motivações dos que celebraram a morte dele. A morte de Charlie Kirk foi vastamente celebrada principalmente também na América, com certeza, mas não só na América também. É natural que em Portugal muita gente não conhecesse Charlie Kirk até o momento da sua morte, e só das notícias difundidas depois é que e só através dessas notícias é que ficaram a conhecer, mas também através dessas notícias, ou da maioria dessas notícias, as pessoas, os portugueses em particular, não ficaram a conhecer propriamente Charlie Kirk, ficaram a conhecer uma versão distorcida, uma versão mentirosa, uma versão aberrante de Charlie Kirk, porque foi isso que a maioria dos mídia, também por cá, fez com ele, ainda o cadáver arrefecia, mas aquilo que os mídias fizeram com Charlie Kirk foi calunial, foi atribuir-lhe declarações que ele nunca fez, foi, foi fazer dele uma personagem que pudesse ser assassinada sem que nós devêssemos sentir por isso grande pena, ou pena alguma. O que os mídia fizeram em relação a Charlie Kirk foi legitimar a sua morte. Os mídia, a maioria dos mídia, bem entendido. Uh, e não só os mídia, muitos anónimos andavam nas redes sociais a celebrar, a dizer que não havia nada para lamentar na morte de um sujeito
que defendia o apedrejamento de homossexuais. Ora, Charlie Kirk nunca defendeu o apedrejamento de homossexuais, evidentemente. Ele citou uma frase da Bíblia que dava a entender castigo para os homossexuais. Ele não endossou essa frase, ele não partilhou essa frase no sentido de concordar com ela, de mostrar que concordava com ela, muito pelo contrário, ele apenas a citou. Mas a mensagem que foi transmitida, em alguns casos por puros idiotas, por cretinos que não sabem o que dizem, noutros casos por pessoas que sabiam que estavam a mentir e foram às televisões fazê-lo. Divulgaram, por exemplo, essa frase como tendo sido verdadeira, como tendo sido verdadeira, a frase de que Charlie Kirk teria dito de que queria abolir a liberdade religiosa da América, a América só podia ter religiões cristãs. Essa também é totalmente falso. A única coisa que Charlie Kirk de vez em quando, ou com regularidade vazia, é chamar a atenção para o perigo de, que o Islão pode trazer, ou que um peso excessivo do Islão pode trazer para uma sociedade. É um perigo que, aliás, na Europa as pessoas já são capazes, no qual as pessoas já são capazes de ter reparado, embora não os governos dos países europeus talvez ainda não tenham reparado, e não sei se chegarão a reparar. Ou talvez reparem quando for demasiado tarde. Mas, ou seja, voltando um bocadinho atrás, Charlie Kirk nunca defendeu o o fim da liberdade religiosa na América. Charlie Kirk nunca defendeu o fim de liberdade nenhuma, nunca defendeu, por exemplo, em relação aos homossexuais, há vídeos dele, quando lhe perguntaram se ele odiava homossexuais, ele diz, não, acho que eles vivem, adotam um estilo de vida com o qual eu posso não concordar e que não é o meu, mas muito longe de mim, porque é que eu havia de odiar as pessoas por serem, no caso, homossexuais. Uh, Tudo em Charlie Kirk diz, não quero fazer quero levá-lo a beatificá-lo, não quero levá-lo a santo, não quero dar a entender que ele possuía uma santidade que não possuía, achava que era um ativista político, era um provocador, era era alguém que argumentava, que debatia, não era, e às vezes era irónico e cínico na forma como debatia. Ah, não há aqui beatitude ou santidade absolutamente nenhuma, era um ativista político, comentador que como um comentador a sério não se fazia, não se fingia isento. Sabia-se qual era o seu lado era do Partido Republicano atual, era um apoiante do Sr. Donald Trump, e isso ele nunca disfarçou. Agora, se há coisa que também, se não podemos chamá-lo de santo, com certeza também não podemos inventar que ele era um inimigo da liberdade, era exatamente o oposto. Aquilo que ele fazia e era um procedimento raro, era um exercício raro, nos tempos que correm, cada vez mais raro, era promover justamente o debate, era promover a conversa, era promover a troca de argumentos. Naturalmente, tendo ele a convicção de que os seus argumentos seriam melhores que os do adversário. Na grande maioria das vezes, ele conseguia, pela argumentação, vencer os adversários de debate, claro. Muitas vezes ele nem precisava praticamente argumentar, bastava fazer o que ele fazia com frequência, que era sorrir e deixar que os adversários o insultassem repetidamente. Deve haver centenas ou milhares de histórias e os vídeos estão por aí disponíveis, felizmente, e as pessoas podem constatar, mas lembro-me de alguém dizer que ele que era nazi, que era praticamente Hitler, porque tinha criticado os direitos ou os movimentos pelos direitos dos transexuais, que, como se sabe, era um tema central na ideologia nazi, era a transexualidade. E o Charlie Kirk limitou-se a perguntar ao interlocutor se ele tinha um cão. E o interlocutor admitiu que tinha um cão. E então Charlie Kirk chamou-lhe Hitler, porque Hitler também tinha cães. E, portanto, se Hitler tinha cães, uma pessoa que tenha cães, e eu também tenho, e vários, essa pessoa é obviamente igual a Hitler, é obviamente nazi. Portanto, é um caso extremo, mas era muito frequente nas sessões de Prove Me Wrong do Kirk. Esse tipo de casos extremos em que ele praticamente não tinha que elaborar muito a argumentação para vencer, para demonstrar o ridículo da argumentação adversária ou a ausência da argumentação de muitos dos seus adversários ou de muitos daqueles que se predispunham a conversar com ele. E era, sobretudo, por isso que ele incomodava, porque mostrava que do lado, do lado dos adversários dele,
vamos chamar-lhes adversários, pelo menos por enquanto, do lado dos adversários dele, a falta de argumentação era gritante, era evidente e era normalmente ridícula. Ou a falta de argumentação expunha essas criaturas ao ridículo com muita facilidade. Enquanto Charlie Kirk nunca levantava a voz, ou, sobretudo nunca berrava, nunca perdia a paciência, nunca perdia a suavidade ou alguma suavidade que o definiam. Muitos dos seus interlocutores apenas chegavam ao microfone nas conversas com ele para o insultar aos gritos, para berrar, para mostrar aquilo que de facto tinham, para oferecer aquilo que de facto tinham a oferecer. Ou seja, nada, ódio, fúria, rancor, berros. E aqui é o mais importante, se calhar, e um desconforto muito grande face ao facto de alguém estar ali a poder emitir as suas opiniões, a poder trocar ideias sobre, e nessas ideias, essas ideias incluíam certamente as do lado de Charlie Kirk, alguém poder se praticar a liberdade de expressão em pleno. Era isso que se notava que incomodava muita gente. Não incomodava algumas das pessoas que estavam no terreno, nos campos universitários, onde o Charlie Kirk organizava estas sessões do Prove Me Wrong, e incomodava pessoas que viam isto através da internet, ou que tinham acesso a isto, ou que sabiam da existência disto, por outras vias. O que incomodava, o que incomodava essas pessoas, sobretudo e acima de tudo, era a liberdade. Aquelas sessões eram um exercício de pura liberdade, em que ninguém era interrompido, ou pelo menos ninguém era interrompido selvaticamente, as pessoas, o Charlie Kirk deixava o interlocutor falar, interpunha as suas opiniões, deixava-as continuar a falar. Há casos de pessoas que se aproximam dele e tentam dar um chapadão, ou roubam-lhe o boné, ou fazem não sei o quê e tal. E ele sorria, deixava que pedia aos seguranças, havia alguns seguranças, sempre em volta dele, que infelizmente não evitaram o pior, mas ele pedia para não fazerem mal nenhum às pessoas que sei lá, roubavam o boné, por exemplo. Uh, deixava, ele deixava que as coisas, que o pensamento pudesse fluir. O facto de algumas daquelas pessoas que o confrontavam não terem pensamento absolutamente nenhum é um problema delas e, em certa medida, infelizmente passou a ser um problema para Charlie Kirk e foi isso que o matou. Foi o facto de expor o vazio intelectual, é uma palavra pesada neste contexto, o vazio cerebral, o vazio mental de muitas das pessoas que se opunham às ideias dele, não porque se opunham às ideias dele, mas porque não tinham nada a oferecer em troca. Aquelas sessões, em muitos momentos daquelas sessões, eu convido mais uma vez a que as pessoas vão ao YouTube e outras fontes poder assistir a aulas que às vezes são, muitas vezes são cómicas, mas muitas vezes são aulas de argumentação notáveis. Convido que as pessoas assistam e que, em alguns casos, vão ver, ver e ouvir conversas com alguma elevação, noutros casos não vão conseguir ouvir conversa nenhuma, vão ver Charlie Kirk sorrir perante transtornado, transtornada qualquer, que está ali apenas para lhe chamar nazi, fascista e aquelas coisas todas. Muito bem. O problema é que na morte dele, e a morte dele foi por ele promover a liberdade, natural que isto não é só nos tempos que correm, sempre, em todos os tempos, sempre houve pessoas que não gostavam das pessoas que promoviam a liberdade e promoviam a livre circulação de ideias e o facto de haver, de as palavras poderem vir à superfície e serem ditas, concorde-se com elas ou não. Mas nos tempos que correm a atividade de Charlie Kirk era, como se comprovou, uma atividade de risco. E a sua morte, ainda por cima, visto em direto, para quem estava a ver aquilo em direto, mas quem quis ter acesso, teve acesso ao vídeo da morte em poucos minutos. Um tiro que lhe rasgou a carótida e o vídeo, infelizmente eu vi uma vez, não quero repetir, porque o vídeo completo, porque é demasiado, não, não é todo agradável, não só não por ser o Charlie Kirk, por ser um ser humano. Não, não acho graça a ver a morte nem de pessoas que abomino, muito menos a morte de pessoas que prezo. De qualquer maneira, mesmo das pessoas que abomino, não só não acho graça a ver a morte, como nunca passarei pela cabeça a vir festejá-las, a vir festejar essa morte.
limite, posso não ficar, não chorar quando Israel consegue abater altos quadros do Hamas, ou seja, terroristas encartados que mandam assassinar e trucidar bebés e famílias inteiras. Não vou dizer que chorei essas mortes, com certeza. Não gravei vídeos para o TikTok a fazer festas, com a morte de dirigentes do Hamas, não o fiz. Houve muita gente que o fez a propósito da morte de Charlie Kirk, que não era um líder de uma organização terrorista. Uh, não mandava assassinar bebés, não mandava atrocidar pessoas, não mandava torturar, matar, não fazia nada disso. Repito, o que Charlie Kirk fazia era promover a liberdade e fazia com particular inteligência, com particular brilho, e por isso incomodava não só aqueles que o conheciam ou que assistiam às sessões e às intervenções no tempo da sua vida, como continuou a incomodar pelos vistos depois da sua morte. E na sua morte tem-se dito as coisas mais canalhas, que é o termo. Não, há um sujeito que faz agora, que antes era jornalista, depois passou a ser um assalariado do PS, um Filipe Santos Costa, que faz umas rábulas, eu não tenho a certeza se são na CNN, se são na SIC Notícias, faz umas rábulas que ele pretende que sejam de comentário político com alguma graça, julgou que na cabeça dele aquilo tem graça e que com um ar de profundo ódio, de profundo nojo, reproduziu todas essas mentiras que se contam. Estou a citar este pobre diabo, porque me apareceu isto há poucas horas, salvo erro, no Twitter. Apareceu com cara de nojo a inventariar e a reproduzir todas as calúnias, quase praticamente todas falsas, que se dizem sobre Charlie Kirk, para, isso também é importante, para tornar a sua morte, para fazer com que a sua morte não seja lamentada, mas para justificar que a sua morte seja festejada. O sujeito em causa é capaz de ter dito, eu não vi o vídeo todo porque eu era demasiado escroso, o sujeito em causa é capaz de ter dito que todas as mortes são de lamentar e aquelas coisas. Não, ele não lamenta nada a morte de Charlie Kirk, evidentemente. E ele e milhares de outros como ele, que estão com estes pruridos, ou com estes falsos pruridos, com esta hipocrisia repulsiva, não lamentam a morte de Charlie Kirk. Ninguém lamenta a morte de uma pessoa para a seguir vir explicitar uma série de razões e falsas, para justificar essa morte. Charlie Kirk podia, de facto, até ser homofóbico, podia ser racista, podia ser tudo o que quisesse, desde que se limitasse a expressá-lo por palavras e por argumentos e por contraditório, e mesmo assim não mereceria a morte. Eu julgo que as pessoas que discordam de nós ou que têm ideias que nos parecem tenebrosas, em princípio as pessoas civilizadas não desejam a morte, ficam satisfeitas com as suas mortes. Podemos lamentar umas mortes mais do que outras, há pessoas que nos são mais próximas, física ou familiar ou ideologicamente, com certeza, mas não é, nem tudo as mortes em princípio, a não ser que seja realmente de figuras absolutamente inqualificáveis no aspecto do mal, mas, em princípio a morte não é, a morte de outra pessoa não é celebrável. Uh, Muito menos a morte de alguém que não, não só estava muito longe de representar qualquer mal, era um conservador, representava valores cristãos, valores conservadores. Eu, por exemplo, não sou cristão, eu, por exemplo, sou ateu, sou um ateu sem grande convicção, não sou um ateu prosélito, não tento convencer os outros do ateísmo, não acho que o ateísmo, ser ateu, que me traga alguma superioridade face a quem não é ateu. Mas calhou de ser assim, não fui abençoado pela graça, não sofri uma epifania que me fez beneficiar ou da crença religiosa ou da fé, até ver não, isso não aconteceu, mas sou ateu e as ideias cristãs ou as leituras cristãs da realidade feitas por Charlie Kirk não me ofendiam em absolutamente nada. Pá, algumas coisas, como já disse há pouco, podia discordar, mas é só isso. E por discordarmos de alguém, vamos querer que essa pessoa seja abatida para se calar?
governador do Utah, na sequência da morte de Charlie Kirk, disse uma coisa bastante pertinente e bastante pouco ouvida hoje em dia, que as palavras não são violência. A violência é violência. As palavras nunca são violência. A pessoa pode dizer as maiores enormidades e, sobretudo, pode pensar as maiores enormidades. E nada disso justifica que o outro lado, as pessoas que têm opiniões diferentes, que, que, que peguem numa espingarda de longo alcance, e que abatam o emissário dessas opiniões. Aqui no caso de Charlie Kirk, isto a tragédia não se limitou a um taradinho qualquer, pelos vistos, se é que é a pessoa que está detida, eu acredito que sim, em princípio. Imagino que o FBI terá confirmado isso antes de apresentar a criatura ao mundo. Mas acho que menos importante do que a pessoa que matou Charlie Kirk e do que as motivações da pessoa que matou Charlie Kirk, o importante são as motivações de quem celebrou a morte de Charlie Kirk. Isso é que é profundamente. Por um lado é doentio, claro, por um lado é doentio ver estes, como esse tal sujeito dessa da televisão portuguesa, esse tal Filipe Santos Costa, vou repetir o nome. Eu sei que depois dizem, estou a dar importância a quem não merece, e não sei o quê. Eu não estou a dar importância, estou a afirmar que esse Filipe Santos Costa é um, é um velhaco, um canalha, só isso que estou a afirmar. Ahm, Agora, mas como ele, infelizmente, verificou-se, quem assistiu nas redes sociais, quem ligou ao assunto, verificou-se que canalhas e velhacos como ele não faltam por aí, não falta gente cujo caráter se define por atos assim, mas essa gente, ao mesmo tempo, também é gente que, e também por ter esse péssimo caráter, por serem velhacos e por serem canalhas, é gente que demonstrou, isso foi uma espécie de utilidade ou de benefício muito secundário e muito relativo da tragédia que envolveu Charlie Kirk, mostrar a quantidade de gente que odeia, que abomina a liberdade de expressão. A quantidade de gente que não suporta que haja, que corram por aí ideias diferentes das suas, ou opostas às suas, ou divergentes das suas, não interessa. Ah, é, é assustador, é assustador não haver pessoas que têm ideias diferentes, é assustador haver pessoas que, face às ideias diferentes, reagem através do homicídio. Porque se um idiota qualquer, um taradinho qualquer, matou, ou foi um taradinho específico, carregou no gatilho da arma que lançou a bala, que matou Charlie Kirk, a verdade é que todos os que tentam legitimar essa morte, todos os que tentam justificar essa morte, de alguma maneira, por muito que não estejam, que não assumam fazê-lo, alguns assumem mesmo que estão a festejar a morte dele, com certeza. Há muitos casos desses, apesar de tudo é preferível, a sinceridade. Mas mesmo aqueles que fingem lamentar a morte e depois acrescentam um longo mas ele era isto, ele dizia aquilo, ele dizia aquilo outro. Eh, Essa gente também é, como queria dizer, é cúmplice do taradinho que puxou o gatilho. Essa gente é evidentemente cúmplice. É gente que, se estivesse disposta a perder o conforto das suas vidas, se estivesse disposta a abdicar do seu emprego, da sua família, da sua liberdade física, porque provavelmente, com certeza, iria parar a cadeia, era gente que não teria problema moral, pelo menos. Talvez tivesse problema material, logístico, mas não teria problema moral em fazer o mesmo que o Taradinho fez e em disparar a arma que fez sangrar Charlie Kirk até à morte. Não me parece haver uma diferença de fundo. É evidente que essas pessoas não são, julgo, criminalmente processáveis, não é? Mas são moralmente processáveis. Moralmente, sim. Acho que nada as distingue do assassino, muito pouco as distingue do assassino. E estou a dizer muito pouco para ser simpático, porque não consigo encontrar esse pouquinho, esse pedacinho que os possa distinguir do assassino, a não ser o facto de não terem realmente cometido o ato. Tirando isso, parece-me que qualquer um deles gostaria de colher os louros dentro dos grupos e subgrupos
de alucinados e transtornados em que se movem, gostaria de colher os louros de ser o autor da morte de Charlie Kirk. E depois, neste afã de inventar coisas sobre ele e de querer legitimar a morte dele, parecem estar todos a concorrer. No fundo estão todos a concorrer para dizer, atenção, que quem puxou o gatilho, quem disparou foi o Tyler Robinson, o sujeitinho, não sei quê, mas eu também seria capaz de o fazer porque Charlie Kirk merecia que o fizesse. Charlie Kirk merecia ser morto. Charlie Kirk dizia coisas que eu não gosto de ouvir. Charlie Kirk dizia coisas que não devem ser ditas e que não podem ser ditas. E se vivemos numa sociedade que permite que essas coisas sejam ditas impunemente, eu, por interposta pessoa, trataria de o calar. Foi isso que fizeram a Charlie Kirk, foi calá-lo, foi impedir que ele continuasse a sua carreira, a sua obra, a sua vida, desde logo a sua vida, infelizmente, uh, através da força. Esta gente que critica nos outros o discurso de ódio, critica nos outros a brutalidade, critica nos outros o uso da força, é esta gente que pratica, de facto, o ódio, a brutalidade, uma selvageria, o uso da força. É muito curioso. Houve alguém que disse, que escreveu por aí que eles não mataram Charlie Kirk por ser fascista, eles chamam fascista Charlie Kirk para poder matá-lo. Isto acho que é o ponto fundamental desta história. Eles fazem com que as pessoas de quem não gostam e que emitem opiniões de que eles não gostam possam ser descartáveis, possam cair com um tiro sem que daí venha mal ao mundo, pelo contrário, daí quando se reproduzem frases normalmente falsas de Charlie Kirk, quando se lhe imputam disparates que ele não disse, quando se tenta macular a sua imagem, o que se está a fazer é justamente isso, é dizer, ainda bem que ele morreu. É isso que eles estão a dizer. E quem ativamente se envolve nesse processo de dizer, mesmo que dissimuladamente, ou mal dissimuladamente, ainda bem que ele morreu, essas pessoas são cúmplices, ou no mínimo são partidárias do homicida. Essas pessoas são potenciais homicidas, são pessoas que, no limite, não teriam grande problema em fazê-lo o mesmo noutras circunstâncias. A não ser, lá está, o receio de perderem o conforto, de terem que abdicar das suas vidinhas para ir parar a uma cela. Tirando isso, em termos morais, acho que não há nada, não há aí nenhuma barreira, nada que os impeça de imitar o tal sujeitinho, o tal taradinho que matou o Charlie Kirk. Dito isto, e quero ver se não incorro em nenhum lugar comum, é muito importante que Charlie Kirk não é que continue vivo, não, aquelas coisas que se dizem, continuará vivo entre nós, e aquilo que ele fazia e tal, a sua obra permanecerá. Não, infelizmente, Charlie Kirk não continuará vivo entre nós. Charlie Kirk foi morto, foi abatido a tiro por um selvagem, em representação dos muitos selvagens que festejaram a morte dele. Nessa parte não há nada a fazer. Agora, o, a razão pela qual ele morreu, que foi a defesa da liberdade de expressão, que foi a defesa do contraditório, da argumentação, do debate, a possibilidade de que as ideias, fossem elas quais fossem, pudessem ser ditas, pudessem ser pronunciadas, pudessem ser ouvidas, por muito que incomodassem algumas almas sensíveis, mas não sensíveis o suficiente para as impedir de disparar ou de apoiar quem dispara uma bala para matar alguém. Mas, independentemente disso, aquilo que Charlie Kirk fazia, ou seja, a defesa da liberdade de expressão, a defesa, no fundo, da nossa democracia, das nossas democracias, tão em risco que elas estão, a defesa da nossa civilização, ou daquilo que nós costumávamos chamar civilização, e que hoje parece tão ameaçada. Isso é importante que continue. Isso, é que se isso não continuar, quer dizer, isso não pode morrer com Charlie Kirk, nem ele era evidentemente o único paladino destas causas. São, são valores pelos quais não só vale a pena viver, infelizmente às vezes
Vale a pena também, pelos quais vale a pena morrer, já não tenho tanta certeza, mas a verdade é que Charlie Kirk morreu por eles. Mas não são apenas valores que são importantes de serem defendidos, são valores que que se não os defendermos, não restará nada de nós, ou daquilo que nós costumávamos identificar como sendo nós, o Ocidente, o nosso mundo, a nossa civilização, o nosso modo de vida. Se não houver liberdade, se não houver liberdade de opinião, e liberdade de comunistas poderem dizer, defender o comunismo, liberdade da extrema-esquerda poder dizer as barbaridades que quiser, liberdade de bárbaros, cavernícolas poderem dizer que existem 70 e tal géneros ou não sei quê e que o sexo biológico não existe, liberdade dessas pessoas poderem dizer isso tudo, nós podermos refutá-las, elas poderem contra-refutar-nos e por aí fora. Para mim, na generalidade destes casos, eu tenho uma posição clara sobre cada um destes casos. Sobre outros casos tenho posições menos claras, como por exemplo a eutanásia, coisas que não interessam agora aqui. Mas o ponto não é esse. O ponto é que cada um possa dar as suas opiniões, possa emitir aquilo que quer, possa dizer aquilo que quer, sem correr riscos ou correndo o mínimo risco possível de ser morto, como foi morto Charlie Kirk. Charlie Kirk não é, repito, não é um santo, não vai haver algum martírio nesta história, com certeza, mas não é um mártir, pelo menos a direita não costuma fazer dos seus mártires como a esquerda pega em assassinos, lugares como Che Guevara e essas criaturas e os transforma em mártires. Não me parece que aconteça o mesmo com Charlie Kirk, embora, insisto, haja um caráter de martírio nisto tudo, porque ele morreu a fazer aquilo que fazia melhor que é mais importante para as nossas vidas, que é a liberdade de expressão. Ou a liberdade, ponto. Não, como se alguém não há liberdades, há liberdade. Ou vivemos em liberdade ou não vivemos em liberdade. Charlie Kirk, ao contrário do que as televisões e esses jornais, e muita gente nas redes sociais tenta fazer crer, Charlie Kirk não combatia a liberdade, Charlie Kirk defendia a liberdade e defendeu até ao fim, até literalmente ao fim. Agora, só um post-scriptum, Charlie Kirk, alguns dos canalhas, alguns dos velhacos que tentaram legitimar a sua morte, referem uma certa ironia no facto dele ser um defensor da segunda emenda dos Estados Unidos, o direito ao porte de arma, e ter sido morto por uma arma. Eu ia desenvolver isto, mas não vale a pena, não vale a pena agora estar a discutir as circunstâncias que tornam a segunda emenda, a meu ver, defensável, a ver, na perspectiva de outros, indefensável, mas a verdade é que, irónico, é que quem contesta a posse de armas, a quem contesta o direito à posse de armas, fique feliz quando uma arma mata alguém que nunca tinha feito mal absolutamente a ninguém. Alguém que apenas emitia opiniões. Gostassem essas pessoas das opiniões ou não gostassem. Isso é que é irónico e isso é que é repulsivo também. É, tudo isto, não há aqui novidades, mas a morte de Charlie Kirk é uma morte com um impacto político e social muito grande, mais nos Estados Unidos do que fora dos Estados Unidos, mas também fora dos Estados Unidos. Ontem em Londres houve uma manifestação que o Expresso disse, a manifestação não foi convocada unicamente a pretexto de Charlie Kirk, mas homenageou Charlie Kirk a uma manifestação de repúdio ao poder trabalhista, ao poder também conservador que o antecedeu,